Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 8 de maio de 2025 e o título é Riqueza. Vamos lá. Penso que um dos aprendizados mais difíceis advém das lições sobre como lidar com a riqueza material. O dinheiro, assim como tudo, é uma energia, que dependendo de como for administrada, pode produzir tanto o bem quanto o mal. O dinheiro está ligado ao poder e ambos podem corromper o caráter a ponto de até mesmo vender-se a alma. Valores morais acabam sendo trocados por valores monetários e vantagens imorais. Transitar no meio de tantos egos inflados, futilidades e vaidades é uma prova que exige uma grande força moral e espiritual. A fartura de recursos abre um leque de possibilidades. Aqueles que não seguem a cartilha e modo de vida da bolha dos abastados estará sujeito a toda a sorte de condenações. Contudo, ser julgado e condenado nesse tribunal de falsidades é uma prova de resistência e demonstra a convicção nos valores mais caros a serem preservados. Nem tudo que reluz é ouro, e tantas vezes esse ouro engana somente os tolos. Aquele que é grato pela abundância e faz bom uso dela, contribuindo de forma a tornar o mundo um lugar melhor, que não se ilude com supérfluos e bajulações, traz dentro de si um tesouro inestimável. A lei da semeadura sempre lhe será favorável, pois ela é infalível. Não há como plantar joio e colher trigo, e vice-versa. As maiores riquezas são aquelas que nunca poderão ser tomadas, perdidas, roubadas e nem furtadas. O cofre que as guarda é inviolável. Somente seu possuidor tem acesso e conhece o segredo. Nossa alma, nossos valores e princípios são inegociáveis, pois são, sem dúvida, nossos bens mais valiosos e, com certeza, o maior e melhor legado a se deixar após nossa passagem nas experiências terrenas. Desejo a todos uma vida rica e abundante, dos mais valiosos tesouros que seu coração possa guardar. Sejamos ricos da mais pura luz. Então, vamos lá. Eu acho que assim, né, das experiências que a gente vem para passar, para trazer para tirar os nossos aprendizados aqui, né, nas experiências aqui, como humanos, como seres humanos, eu acho que uma das mais difíceis é justamente essa da riqueza, né, do poder, porque eles realmente corrompem, né? Quantas pessoas a gente vê que às vezes são pessoas que levam, né, vidas assim normais, corretas, mas quando conseguem o poder, aí elas mostram a verdadeira essência, né? Que às vezes não era percebida antes, né? Tem uma frase que diz, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque é uma prova difícil, principalmente, a gente vê muito, né? Principalmente no meio político, meio artístico, como as pessoas se transformam às vezes, pessoas que saem de condições mais humildes e quando chegam lá no topo, né, que elas conquistam aquilo que elas almejam, elas esquecem completamente de onde elas vieram, elas esquecem as raízes delas, elas esquecem as pessoas que os ajudaram e não contribuem, né? Muitas vezes elas alcançam, né, são alçadas a têm essas oportunidades na vida justamente para ter a possibilidade de contribuir e de auxiliar, de ajudar, né, outras pessoas. E quando elas atingem, né, essa condição em que elas poderiam fazer muito pelos outros,
melhorar o entorno delas, melhorar a comunidade e trazer até algum benefício para o planeta, elas se perdem. Elas acabam pensando de uma forma egoísta e vivendo só para elas e para quem os rodeia. Às vezes nem tem gente que nem a família, né, que deixa até para trás a família, porque às vezes vem de uma família boa, uma família com valores e acaba se perdendo e acaba se afastando, inclusive, né, dessa base que a criou e que auxiliou, que possibilitou que ela atingisse até esses conquistasse, né, os objetivos, o que ela almejava na vida e acaba se perdendo. E muitas até preservam, tem aqueles valores, né, que quando foram criados com valores muito enraizados, mas acabam se deixando influenciar pelos ambientes que acabam começando a frequentar e por uma fraqueza, às vezes, de caráter, não consegue impor limites, não consegue se posicionar e vai sendo arrastado, né, por pessoas que não têm os mesmos valores. E acaba se perdendo, acaba se tornando uma pessoa vazia. Quantos aí acabam cometendo coisas assim absurdas, abjetas, por, e sendo levadas realmente, se deixando arrastar por por pessoas malignas que se encontram em todos esses, principalmente nesses meios onde circula muito dinheiro e muito poder. Então eu acho que é um grande teste, uma grande prova. E algumas pessoas realmente passam por esse aprendizado aí com louvor, né? Conseguem não se deixar contaminar, não se deixar desviar por conta de coisas que têm valor apenas material. E muitos abrem mão até desses valores. A gente vê hoje em dia, né, que a gente vive num mundo assim que, além de polarizado, tem muitas batalhas espirituais aí, né, acontecendo e coisas acontecendo nos subterrâneos aí, né, do planeta. E muitas pessoas acabam abrindo mão, né, de fama, de dinheiro, porque não se vendem como pessoas, não vendem os seus valores, não trocam os seus valores por dinheiro, não vendem a sua alma. E a gente vê hoje em dia que está tendo muito essa separação realmente do joio e do trigo. Recentemente, por exemplo, a gente viu, né, em Hollywood, que é né, o lugar mais famoso, em que enquanto muitos ali, né, vão divulgando, entrando em narrativas e contribuindo para aquilo, aproveitando a visibilidade deles para influenciar pessoas e desviar, né, multidões aí, arrastar multidões para coisas, ideias e ideologias não muito benevolentes. Outros abandonam, outros até que atingiram, né, um patamar, uma fama, me fugiu a palavra agora. Tem visibilidade, tem fama, tem fãs e tudo, mas eles abrem mão disso por não se enquadrarem ali, né, dentro daquela caixinha lá que tentam colocar, que tem que todo mundo pensar igual, tem que todo mundo fazer igual, tem que todo mundo seguir ali o que eles querem, porque se não seguir, aí a pessoa é descartada, a pessoa é colocada na geladeira, né, como eles falam. E a gente viu aí muitos se levantando e se opondo a esse tipo de imposição
e não se sujeitando a isso, e a gente vê aí uma nova corrente nascendo de pessoas, várias pessoas que estão realmente se rebelando contra coisas aí nada boas, né, nada positivas, e, e formando aí um grupo separado que está meio que em combate com esses daí, né? Está tendo uma batalha aí dessas personalidades aí, desses personagens que seria realmente o bem contra o mal mesmo. Alguns aí se levantaram e estão usando o nome deles, a carreira que eles formaram, né, a visibilidade que eles têm para lutar contra essa agenda que tenta avançar e que tenta impor ideias aí totalmente distorcidas, destruindo toda uma base de moral da sociedade mesmo, né? Tentando é, destruir realmente, né, valores e princípios que são tão caros a nós, né, tão caros à maioria da sociedade. Porque, assim, essa turminha que, infelizmente, acaba influenciando pessoas, eles são uma minoria que é usada para arrastar multidões para ideias que não são positivas e que eles estão lucrando com isso, e essas pessoas que se deixam levar, que se deixam encantar aí pelo canto da sereia, né, por essa ilusão que eles prometem, elas são abandonadas depois que eles conquistam o que eles precisam para se beneficiar. Então, eles usam a massa para se beneficiar. E depois essa massa aí vai ser abandonada, vai ser descartada e rejeitada, e só realmente serviu mesmo como veículo para eles alcançarem cada vez mais fama, cada vez mais poder, cada vez mais riqueza material. Mas, normalmente, como pessoas, essas pessoas que fazem isso são pessoas, assim, moralmente miseráveis, que têm uma alma miserável e que o fim delas acaba sendo bem triste, né? Porque tem uma frase que diz aí também, conhecida, que fala: a pessoa era tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Porque os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras amizades, os verdadeiros amores, isso dinheiro nenhum compra. Então, muitas vezes essas pessoas, elas chegam até a estar cercadas, né, de gente que está ali, mas ninguém, não tem, existe amor verdadeiro, não existe afeição, não existe amizade, tudo é interesse. Se essa pessoa vier a perder todos esses bens materiais, ela vai acabar sozinha também. Ela perde tudo, porque ela só tem isso. E são coisas que, né, os bens materiais, o que a gente acumula materialmente, você pode perder. Alguém pode te passar a perna, alguém pode roubar, né? Então, agora, os valores morais que a gente carrega, os amores, os afetos os vínculos afetivos que a gente vai criando durante a nossa vida, e que são verdadeiros e que são fortes, porque foram estabelecidos a partir de bases muito sólidas, esses a gente não perde. Muito pelo contrário, nos momentos mais difíceis justamente a gente tem esse suporte e a gente vê ali os nossos maiores tesouros. E essa forma de conduzir a vida, de preservar as coisas que realmente importam, é a maior herança que a gente pode deixar, é o maior legado, é a melhor forma
das pessoas se lembrarem da gente, né? Da nossa passagem aqui, nessa existência, né? Nessa experiência terrena. Então, que a gente realmente acumule esses tesouros, mas esses tesouros da alma, essas realmente os valores maiores e melhores que a gente pode acumular na vida são aqueles que nenhum dinheiro pode comprar, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Uma vida, desejo a todos aí muita riqueza, muita prosperidade, mais de luz, né? De amor, de fraternidade, do que realmente importa para a vida da gente, certo? Um grande beijo aí no coração de cada um. Até o próximo conteúdo.